Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Dino foi indicado para o Supremo. E agora? Agora ele tem que ser aprovado no Senado. E agora? Tá fácil? Tá difícil? É verdade que só um médico que nem era ligado ao direito foi rejeitado lá com o Marechal Floriano, indicação do Floriano, estava no momento ruim do governo. Não existe história na Nova República, nem na Novíssima, depois da ditadura, de rejeição de alguém pelo Supremo, mas a mídia tradicional tem feito uma cobertura, né, e alguns jornais, um levantamento, inclusive, de nomes, né, de número de pessoas que estariam votando a favor e contra, dando a entender que vai ser uma batalha duríssima. Zanin teve 18 votos contra seu nome no plenário. E um levantamento feito aí por alguns jornais dá conta de que 21 nomes já são contra o Dino. Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Magno Malta, não preciso explicar. Esperidion Amin, Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, Plínio Valério, olha, tem dentro dos senadores que a gente nunca ouviu falar, né? Carlos Valério, do PSDB, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, Marcos Duval, ele, da SWAT, Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, ele também, Márcio Bittar, do União Brasil, Isalci Lucas, do Distrito Federal, Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, Messias de Jesus, Hamilton Mourão, Eduardo Girão, Wellington Fagundes, Alan Henrique, Damares Alves, Carlos Viana e Marcos Ponte já teriam cravado, dos 81 senadores, 21, então, que são vão votar contra o Dino. Ele precisa de metade mais um dos votos, 41 votos, 41 contra 40. Dino passa, mas dos 20 que ele poderia ter contra, dos 40, já tem 21 que se confirmaram. Aí tem uma enormidade de senadores que estão dizendo, não sei, vamos avaliar. Eles estão querendo o quê? Estão querendo que o governo pague direitinho lá o voto. É que liberar emenda, indicação de cargo de confiança, vai fazer parte desse processo de aprovação do Dino. E por quê? Do Dino mais do que foi no caso do Zanin. Porque o Dino é um homem de esquerda, o Zanin não. Claro, que a qualidade do Dino, nesse caso, para nós outros, é o que pode lhe criar mais dificuldades. O fato de Dino se posicionar em defesa de direitos dos trabalhadores, direitos sociais, direitos previdenciários, direitos humanos, de se dizer um homem a favor das cotas, uma pessoa que defende os direitos indígenas e de negros e de mulheres e tantas outras coisas, todas essas qualidades do Flávio Dino se tornam um problema para aprovação, porque o Senado da República se tornou um espaço de conservadores. Na última eleição, a gente elegeu um terço da bancada
apesar dos votos do Lula terem sido maiores no primeiro turno do que do Bolsonaro, até uma diferença maior do que no segundo, mas aqui em São Paulo deu Mourão, lá no Rio deu Romário, e assim vai. Eles foram, no Distrito Federal, ganhou a Damares, e assim foi indo. Eles conseguiram construir um voto ao Senado mais à direita. E já tinham elegido 2 senadores em 2018 no avalanche de votos do conservadorismo do bolsonarismo, que ganha a eleição quase no primeiro turno. Bateu na trave. Então, eles tiveram 2 eleições com muito voto do conservadorismo. E o que isso atende? Atende o seguinte sinal: vai precisar o governo Lula ser muito bom para ter uma disputa razoável e os conservadores perderem densidade e perderem pelo menos algumas dessas cadeiras que eles detêm hoje no Senado brasileiro e que na Câmara Federal aumente também a proporção de deputados, deputadas e deputados progressistas. Com esse atual equilíbrio de forças, ou corrigindo, com esse atual desequilíbrio de forças, Lula terá que dar muito mais dificuldade num segundo mandato, que às vezes é um mandato mais difícil, para aprovar outros indicadas ou indicades ao Supremo. Uma mulher negra terá muita dificuldade de se tornar ministra do Supremo numa correlação de forças que a gente tem hoje no Senado. Mas o Dino também não é, o pessoal não gosta dele. O Dino foi eleito governador 2 vezes no Maranhão e eleito senador agora, mais recentemente, compondo chapas amplíssimas. Ele conhece todos os presidentes de partidos, ele tem o apoio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Gilmar, do Alexandre de Moraes, ele tem o apoio até do Cássio Cuncar, que deu declaração de voto para ele. Esses ministros estão batendo na porta de senadores e pedindo votos. E mesmo assim, vai ser difícil. Eu acho que aprova. Eu acho que o nome do Dino será aprovado. Mas não será uma goleada histórica. Não será uma aprovação simples. Depois de aprovado também, se foi 41-40, 42-39, ou 70-11, tanto faz. Tanto faz. Né? Virou ministro do Supremo. A mesma coisa o Lula. O Lula ganhou a eleição do Bolsonaro apertada no segundo turno. Por N motivos. Motivos que, inclusive, beiraram, ultrapassaram a linha da legalidade. E aí, se tivesse perdido de 1 voto, o Bolsonaro seria presidente público ilegalmente e dane-se. Ninguém ia derrubar o Bolsonaro depois de eleito, fosse com 1 voto. Da mesma forma que se o Dino for aprovado com 1 voto, depois ele será ministro supremo por aí uns 20 anos, que ele deve ter mais ou menos a minha idade, ou não, né? Ou deixa o mandato um pouco antes para ser candidato à presidência da República, quem sabe? A questão é, esta aprovação do Dino, ela pode ser difícil, porque nós estamos num momento terrível da nossa história política institucional, onde a gente lê o nome dos senadores. Eu quero saber assim, quem consegue me contar a história de 30 desses 81 senadores. Antes você sabia, todos os senadores eram ex-governadores,
eram juízes não, né? Começou agora, sabe? Eram pessoas com deputados de muito mandato, prefeitos de capital, pessoas que vinham com certos. Agora o cara é humorista, o cara é uma Damares, é um Marcos Valério. Marcos Valério, não, Marcos Valério é o cara da. Marcos Duval. Marcos Valério era o cara das agências de publicidade. Quem é Marcos Duval? Do Pão? Foi eleito senador, o cara com um negócio de SWAT. Vejam o ridículo da coisa. E nós desqualificamos o Senado e precisamos recuperá-lo, porque política se faz também e muito na institucionalidade. Eu acho que vai dar dinheiro. Mas essas pesquisas que estão sendo feitas acendem um sinal amarelo no sentido de precisamos fazer alguma coisa para não entregar a institucionalidade na mão do conservadorismo brasileiro. É o que tínhamos para hoje nesse Fala ou Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos.